Nas sombrias colinas de Leicestershire, Inglaterra, uma lenda aterrorizante ecoou por séculos através das antigas Dane Hills, um conto tão perturbador que até hoje faz os moradores locais tremerem ao pronunciar seu nome, Black Annis, a bruxa de pele azul que caçava nas noites sem lua. Os primeiros registros documentados dessa entidade remontam ao século XVIII, quando os habitantes locais sussurravam sobre uma figura demoníaca que habitava uma caverna profunda, conhecida como Black Annis's Bower. Esta não era uma simples toca. A bruxa havia escavado a caverna com suas próprias garras de ferro, criando um santuário de pesadelos que se estendia 30 metros rochedo adentro. O interior dessa caverna era um museu de horrores, decorado com as peles ressecadas de suas incontáveis vítimas. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. O aspecto mais perturbador de Black Annis era sua aparência. Sua pele tinha um tom azulado cadavérico, como é de um afogado esquecido nas profundezas. Seus olhos brilhavam com uma malevolência sobrenatural, e seu rosto era tão horripilante que diziam ser capaz de paralisar crianças de medo. Mas eram suas garras de ferro que protagonizavam os pesadelos mais terríveis, longas, afiadas e implacáveis, capazes de rasgar carne e ossos com a mesma facilidade que uma faca corta manteiga. Nas noites mais escuras, Black Annis se esgueirava para fora de sua caverna, escalando as paredes rochosas com suas garras metálicas, produzindo um som agudo e arrepiante que alertava sua presença. Os registros históricos contam que ela tinha predileção por cordeiros e crianças pequenas, especialmente aquelas de pele macia e clara. As peles de suas vítimas eram penduradas para secar na entrada de sua caverna, um troféu macabro que servia como aviso para os descuidados que se aventurassem muito perto. A lenda ganhou tanto poder sobre a população local que até o século XIX os moradores desenvolveram uma série de rituais e precauções para se protegerem. As casas eram construídas com janelas estreitas e anguladas, conhecidas como janelas de Black Annis, projetadas especificamente para impedir que as garras da bruxa alcançassem as crianças que dormiam dentro das residências. Algumas dessas janelas ainda podem ser vistas hoje, testemunhas silenciosas de um terror que assombrou gerações. Os habitantes locais também penduravam ramos de alecrim nas portas e janelas, acreditando que o forte aroma da erva confundia o olfato aguçado da criatura. As mães advertiam seus filhos para nunca saírem após o pôr do sol, especialmente em noites sem lua, quando Black Annis estava em sua forma mais poderosa. As crianças eram ensinadas a reconhecer o som característico de suas garras arranhando as paredes externas das casas, um aviso final antes do ataque fatal. A caverna original de Black Annis foi destruída pela mineração no ano de 1840, mas os moradores mais antigos da região juravam que, mesmo após a destruição de seu covil, ainda podiam ouvir seus gritos aterrorizantes ecoando pelas colinas em noites particularmente escuras. Alguns diziam que ela havia encontrado uma nova morada nas profundezas das minas abandonadas, enquanto outros insistiam que ela vagava sem descanso, mais faminta e perigosa do que nunca. O terror que Black Annis inspirava era tão grande que, durante séculos, uma procissão anual era realizada na segunda-feira de Páscoa, passando pela entrada de sua caverna. Este ritual, documentado em registros paroquiais, era visto como uma forma de aplacar a ira da criatura e proteger a comunidade de sua fúria. Os participantes carregavam tochas e entoavam antigas orações de proteção, enquanto as crianças eram mantidas seguras em suas casas, longe das janelas, por medo de que seus olhos pudessem encontrar o olhar mortífero da bruxa. As histórias sobre Black Annis frequentemente mencionavam seu hábito de emboscar suas vítimas. Ela podia permanecer imóvel por horas, como uma gárgula azulada, escondida entre as sombras dos carvalhos antigos ou agachada nos beirais das casas. Seus olhos, que brilhavam como fogo fátuo na escuridão, eram capazes de localizar uma criança desprotegida a centenas de metros de distância. Os registros da época descrevem sons específicos associados à sua presença. Além do arranhão metálico de suas garras, havia um gemido baixo e gutural que ela emitia, semelhante ao uivo do vento nas cavernas, mas com uma qualidade que gelava o sangue nas veias. Os cães da região eram frequentemente os primeiros a detectar sua presença, começando a uivar em uníssono momentos antes de Black Annis emergir das sombras. Durante o inverno, quando as noites eram mais longas, os ataques se intensificavam. A bruxa parecia mais forte e mais ousada nessa época do ano, chegando a arranhar as portas das casas e uivar para as crianças que estavam dentro. As famílias mantinham vigílias noturnas
noturnas, revezando-se para monitorar qualquer sinal de sua aproximação. Uma das histórias mais perturbadoras registrada em um jornal local de 1815 conta sobre uma família que acordou para encontrar marcas profundas de garras em sua porta da frente e pedaços de pele azulada presos entre as tábuas de madeira, como se a criatura tivesse tentado forçar sua entrada durante a noite. A aparência física de Black Ennis era descrita em detalhes horripilantes nos contos locais. Além de sua pele azul e garras de ferro, ela possuía dentes amarelados e pontiagudos, capazes de triturar ossos. Seu cabelo era um emaranhado de fios grisalhos que pareciam serpentes, e sua roupa era feita das peles de suas vítimas, costuradas grotescamente com tendões humanos. A força sobrenatural da criatura também era lendária. Diziam que ela podia arrancar carvalhos centenários do chão e arremessar rochas enormes como se fossem seixos. Sua velocidade era igualmente aterradora. Testemunhas relatavam que ela podia cobrir grandes distâncias em questão de segundos, movendo-se de forma antinatural, como uma aranha gigante e azulada. Um aspecto particularmente perturbador da lenda era o prazer que Black Ennis supostamente tinha em atormentar suas vítimas antes de atacá-las. Ela podia seguir uma criança por dias, deixando pequenos sinais de sua presença, arranhões nas janelas, pegadas azuladas na neve, ou o som distante de suas garras, até que o medo sozinho quase enlouquecesse sua presa. As origens de Black Ennis são tão sombrias quanto a própria criatura. Historiadores e folcloristas descobriram conexões inquietantes entre a bruxa azul e antigas divindades célticas, especialmente a deusa Danu, uma figura primitiva associada à morte e ao submundo. No entanto, a transformação de uma deidade em um monstro devorador de crianças sugere um processo muito mais sinistro de degradação e corrupção ao longo dos séculos. Uma das teorias mais perturbadoras sobre sua origem vem de registros eclesiásticos do século XVI, que mencionam uma anacoreta chamada Agnes Scott. Esta mulher viveu como eremita em uma caverna nas Dane Hills, dedicando sua vida à contemplação religiosa. Alguns estudiosos sugerem que, após sua morte, as histórias sobre sua reclusão se mesclaram com antigas lendas pagãs, criando algo muito mais sinistro. Os moradores mais velhos da região, no entanto, rejeitam veementemente essa teoria, insistindo que Black Ennis é muito mais antiga e muito mais maligna. Documentos encontrados nos arquivos de Leicester descrevem rituais pagãos realizados nas Dane Hills muito antes da chegada do cristianismo. Estes rituais, realizados em noites sem lua, envolviam sacrifícios animais e oferendas deixadas em cavernas, um eco arrepiante dos hábitos posteriormente atribuídos a Black Ennis. As escavações arqueológicas realizadas na área durante o século XIX revelaram ossos humanos e animais nas proximidades de sua suposta caverna, embora a origem destes restos nunca tenha sido definitivamente estabelecida. Outras versões da lenda, documentadas em diferentes partes de Leicestershire, falam de uma mulher que foi amaldiçoada por praticar bruxaria, sua pele tornando-se azul como punição divina. Esta versão conta que ela se refugiou nas colinas, onde seu ódio e amargura a transformaram em algo não mais humano. Com o passar dos séculos, seu ódio pela humanidade cresceu, assim como seu poder e sua sede por sangue jovem. A lenda se espalhou para além de Leicestershire, e variações da história começaram a surgir em condados vizinhos. Em Nottinghamshire, falava-se de uma criatura similar que habitava as cavernas de Sherwood Forest. Em Derbyshire, histórias sobre uma mulher de pele azul que caçava nas charnecas começaram a circular no final do século XVIII. No entanto, os habitantes de Leicester insistem que a verdadeira Black Ennis, a mais antiga e mais terrível, pertence às Dane Hills. Manuscritos encontrados na biblioteca da Abadia de Leicester contêm o que pode ser a primeira descrição escrita de Black Ennis, datada do final do século XV. O texto, escrito em latim por um monge anônimo, descreve uma criatura feminina de aspecto demoníaco que aterroriza os fiéis e devora os inocentes. O manuscrito também menciona que a criatura não pode ser morta por meios mortais e que sua maldição persistirá enquanto houver escuridão no coração dos homens. O terror que Black Ennis inspirava era tão profundo que gerou um elaborado sistema de proteções e rituais, muitos dos quais foram meticulosamente documentados por clérigos e historiadores locais. As defesas contra a bruxa azul eram tão complexas quanto desesperadas, revelando o verdadeiro pavor que a criatura provocava na população de Leicestershire. A proteção mais visível e duradoura eram as já mencionadas janelas de Black Ennis, mas sua construção seguia regras específicas e perturbadoras. Os pedreiros que as construíam precisavam trabalhar durante a luz do dia, nunca após o pôr do sol. As janelas eram feitas em ângulos precisos de 45 graus.
graus, pois acreditava-se que este ângulo específico impedia que as garras da criatura encontrassem apoio. O mais inquietante é que os construtores precisavam incorporar pequenos amuletos de ferro nas paredes, frequentemente feitos com pregos de caixões, pois acreditava-se que o metal dos mortos tinha poder especial contra a bruxa. Os rituais de proteção doméstica eram igualmente elaborados. As mães esfregavam alecrim fresco nas soleiras das portas e janelas toda sexta-feira, pois documentos da época indicavam que Black Annis era mais ativa nos fins de semana. O cheiro forte da erva supostamente mascarava o odor das crianças pequenas, que a criatura podia farejar a quilômetros de distância. Registros paroquiais mencionam que algumas famílias chegavam a manter cabras dentro de casa durante o inverno, pois o forte odor dos animais confundia o olfato sobrenatural da bruxa. Outro ritual documentado envolvia a colocação de sal grosso em padrões específicos nas soleiras das portas. O sal deveria ser disposto em forma de estrela, de 5 pontas, e cada ponta precisava ser marcada com uma gota de sangue de cordeiro. Este ritual precisava ser renovado a cada lua nova e o sal antigo tinha que ser queimado com ervas específicas, nunca descartado normalmente. As crianças da região eram submetidas a rituais próprios de proteção. Seus nomes verdadeiros eram mantidos em segredo, pois acreditava-se que Black Annis tinha poder sobre aqueles cujos nomes conhecia. Elas usavam amuletos feitos de ferro e ervas, renovados a cada mudança de estação. Os cabelos cortados e unhas aparadas jamais eram descartados, sempre queimados, pois temia-se que a bruxa pudesse usar qualquer parte de suas vítimas em potencial para rastreá-las. Durante o século XVIII, documentos da igreja local registram a prática de um ritual anual particularmente elaborado. Na noite mais longa do ano, os moradores realizavam uma procissão ao redor das Dane Hills, carregando tochas feitas com uma mistura específica de ceras e ervas. A procissão era liderada por 3 virgens vestidas de branco, cada uma carregando um espelho voltado para fora. Acreditava-se que Black Annis não suportava ver seu próprio reflexo. Talvez o ritual mais perturbador, documentado em um diário de 1754, envolvia o sacrifício ritual de uma galinha preta em cada casa durante o equinócio de primavera. O sangue da ave era usado para pintar símbolos de proteção nas portas e janelas, enquanto suas penas eram queimadas com ervas específicas, criando uma fumaça que supostamente repelia a bruxa. Mesmo após a destruição de sua caverna original na década de 1840, os avistamentos de Black Annis não cessaram. Os registros mais perturbadores de sua presença continuada vêm dos trabalhadores das minas que substituíram seu covil original. Relatos documentados falam de ferramentas que desapareciam misteriosamente apenas para serem encontradas dias depois, cobertas de arranhões profundos e inexplicáveis. Em 1862, um grupo de mineiros encontrou uma série de túneis que não constavam em nenhum mapa. As passagens eram diferentes das galerias normais da mina, as paredes apresentavam marcas de garras longas e regulares, como se tivessem sido escavadas por algum tipo de criatura. Mais inquietante ainda eram os restos de ossos encontrados espalhados pelo chão destes túneis. A mina foi abandonada pouco depois, após uma série de acidentes inexplicáveis e desaparecimentos. Os últimos avistamentos oficialmente documentados do século XIX ocorreram durante um inverno particularmente severo em 1894. Uma série de desaparecimentos de crianças coincidiu com relatos de uma figura azulada vista nos telhados das casas durante as nevascas. As autoridades tentaram explicar os desaparecimentos como resultado do clima extremo, mas os moradores locais sabiam a verdade. As marcas de garras encontradas nas chaminés e os pedaços de pele azulada congelada não deixavam dúvidas. As antigas proteções ainda podem ser vistas em casas históricas e algumas famílias ainda mantêm rituais de proteção passados através de gerações. Nas escolas locais, as crianças ainda cantam rimas de advertência sobre a bruxa azul e os pais ainda usam seu nome para manter os filhos longe de áreas perigosas após o anoitecer. Black Annis representa mais do que apenas uma lenda folclórica. Ela é a personificação dos medos mais profundos que assombraram gerações. Sua aparência única, a pele azul cadavérica, as garras de ferro, os dentes afiados, junto com seus métodos brutais de caça e sua preferência por vítimas jovens e inocentes, criaram um legado de terror que sobreviveu à destruição de sua caverna original e à passagem dos séculos. Os relatos continuados de sua presença, mesmo em nossa era moderna, sugerem que algumas lendas são poderosas demais para simplesmente desvanecerem com o tempo.
O que vocês acham que realmente aconteceu nas Dane Hills tantos séculos atrás? Será que Black Annis foi uma criação para manter as crianças longe de áreas perigosas? Ou existe algo mais sinistro por trás dessa lenda? Porque tantas culturas diferentes têm figuras semelhantes em seu folclore? E mais importante, se você morasse em Leicester, será que dormiria com as janelas abertas em uma noite sem lua? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de conferir aquele arranhão estranho que você ouviu na sua janela ontem à noite. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!